Porém, eu só consegui fazer a primeira questão. Eu passei a tarde todinha e só fiz a primeira questão. Mas dá trabalho mesmo. Aquele exercício vai dar um trabalhozinho. Eu não sei se eu fiz errado, mas a minha primeira questão deu 2 folhas. Tem um bocado de cálculo para fazer, né? Ah, então tá certo, né? Eu pensei que eu tava fazendo errado. Tem um bocado de cálculo. Você tem que calcular todos os índices de liquidez, de rendimento, de rentabilidade, né? E de capital terceiro. Então é muita coisa. É por isso que é um exercício que vai valer. É por isso que Então tá vai valer certo. ponto. E depois tem que fazer a análise de tudo, né? Explicar se a resposta do gerente estava certa, se não estava certa, se deveria ter feito diferente. Tem que dizer isso para mim. Pronto, eu fiz exatamente isso, só que eu fiz da seguinte maneira. Eu fiz todas as continhas de liquidez, foi corrente, geral, seca, imediata. Aí Uhum, depois eu fiz o endividamento. Eu só não uhum, fiz o de rentabilidade. uhum. Pronto, massa. Aí sobre Termine. esses, eu já tinha feito o relatório, que já tinha dado uma página. Aí eu disse, eu acho que tá errado. Ai, que bom, que bom. Você está fazendo direitinho. Mande ver. Depois mande para mim para dar uma lida. Pronto, tá certo, eu vou mandar e qualquer coisa o senhor já me ajuda, porque daí eu já mudo, já altero. Tá bom. Mas quem fizer, tá? Eu vou, na semana que vem eu vou corrigir a título de revisão, para a gente poder até ser uma forma da gente revisar o assunto, e aí vocês vão entendendo como é que funciona e tal, vão ajustando o que vocês têm para ajustar, tá? Mas tentem fazer, porque é importante vocês se apropriarem desse conteúdo. Esse assunto de análise é um dos assuntos mais importantes quando a gente está tratando de gestão orçamentária e financeira, tá? Então, se ligar aí. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu botar aqui para apresentar nossa aula. Começar a falar um pouquinho sobre isso. Joia. Todo mundo está vendo aí o slide, gente? Tá tranquilo? Massa, massa. Eu vou colocar aqui o chat do lado para eu poder ir acompanhando vocês. Pronto. Vê só. Explicar-se a diferença entre capital terceiro e passivo total. Ah, tá. Tudo bom. Olha, o capital de terceiro, quando eu falo capital de terceiro, eu estou falando só da parte que trata do passivo circulante e do passivo realizável a longo prazo, tá? Ou do exigível a longo prazo, né? Que a gente chama de exigível a longo prazo. Ou também, a gente muitas vezes também chama, né, segundo a nova, como é que eu vou dizer, meu Deus? A nova linguagem que é usada, a gente também chama de passivo não circulante. Então, quando eu estou falando de capital terceiro, eu estou falando de passivo não circulante e passivo circulante. Tá joia? Quando eu estou falando de passivo total, quer dizer que eu estou somando tudo. Tá certo? Ou seja, ali, quando eu falo de passivo total, do ponto de vista de passivo total, eu estou falando passivo total já incluindo aí o valor referente ao capital próprio, né? Que aí é diferente, né? Vou ter que somar os capitais de terceiro mais o capital próprio, que é o PL, para ter aí o passivo total. Entendeu? Alô? Éricles? Entendeu a diferença entre uma coisa e a outra? Ou tu não escutou, homem? Só repetindo, o capital de terceiro é o somatório. É o somatório do passivo circulante e passivo não circulante, que representa o dinheiro de outras pessoas que estão na empresa.
A parte de baixo, que é o PL, é capital próprio. Então, tirando o capital próprio, o que sobra é o capital de terceiro. Tá certo? Mas tanto o capital de terceiro quanto o capital próprio, eles fazem parte do passivo. Eles não ficam no lado do passivo. Então, o passivo total é tudo. O capital do terceiro é só a parte do ativo circulante e não circulante. Entendeu ou não? Deixa eu ver uma coisa aqui, para ver se você não tem mais dúvida. Pronto, isso aqui é um exercício que eu passei para vocês na última aula, tá? Então, vamos lá. Não, esse não, meu Deus. Isso aqui é outra coisa. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o exercício de hoje. Deixa eu ver aqui. 17, deixa eu pegar a aula de 10. Pronto. Isso aqui é o exercício da semana da que eu deixei para vocês fazerem, tá ok? Ah, então já entendeu, né? Então, só para te mostrar, ó, o que eu falo de capital terceiro é isso aqui, ó. Essa parte aqui que é circulante, tá? Somado com essa parte aqui não circulante. Isso aqui, esses dois valores aqui, no caso, 56 mil é o capital do terceiro. Essa parte aqui, 87, é o capital próprio, tá? Que é o somatório deles, ó, passivo mais PL, é o que a gente chama de passivo total também. Tá certo? Só para vocês entenderem aí. Isso, Victor, exatamente. Quando eu estou falando de capital de terceiro, só basta que eu tire o PL. Se eu tirar o PL, o que sobra é capital de terceiro. Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? Posso continuar? Beleza, então vamos embora, vamos trabalhar. Então, vê só, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre técnicas de avaliação de orçamento de capital. Bom, o que é um orçamento de capital? Orçamento de capital, gente, é quando a empresa ela reserva recursos, separa recursos, para que ela faça investimento, tá certo? Qualquer tipo de investimento que a empresa está fazendo, ou seja, o que é esses investimentos? São itens que ela vai adquirir pensando em gerar recursos, né, com esses ativos, ou seja, ganhar dinheiro com esses ativos, tá joia? No futuro próximo. Por exemplo, vamos dizer que a empresa quer comprar ações de outra empresa, ela compra as ações de outra empresa pensando em que essas ações possam vir a dar retorno para ela no futuro próximo. Então, ela está fazendo um investimento, mas é um investimento de capital, não é um valor, vamos dizer assim, que vai girar na empresa, não é um capital de giro, né, da empresa, não é um capital circulante, né, ela vai simplesmente usar esse recurso para comprar, né, vai pegar o dinheiro para comprar algum bem que seja do imobilizado, ou imobilizado, ou seja, um investimento possivelmente de longo prazo, certo? É uma característica do orçamento de capital é que esses recursos vão ser gastos com itens de grande valor monetário e geralmente vinculados ou ao permanente ou a alguma questão realizada a longo prazo. Tá joia? Então, quando a gente está pensando em capital, em orçamento de capital, a gente está pensando nisso. Então, a empresa quer comprar uma máquina nova para produção. Então, isso aí é um investimento de capital. A empresa quer ampliar o seu parque fabril, é um investimento de capital. A empresa quer investir, como eu já falei, em ações, é um investimento de capital, tá? É um orçamento de capital que ela vai ter que fazer para isso. Então, são itens que têm um valor alto, tá? E
geralmente demandam aí longo prazo para poder serem aplicados e desenvolvidos. Então, quando a gente está falando, como eu acabei de falar um pouco para vocês, quando a gente está falando de orçamento de capital, a gente está fazendo um programa de aplicação de capital de longo prazo vinculado a um plano estratégico. É importante a gente entender que o orçamento de capital ele tem que estar vinculado ao que a empresa pretende fazer, ou seja, o que a empresa pensou a longo prazo. Tá? Geralmente isso está vinculado dentro de um plano estratégico da empresa. É um investimento de natureza permanente, como eu já tinha comentado, a aplicação em ativos que produzem resultados de longo prazo, necessário para a manutenção das atividades operacionais da empresa, como eu já tinha comentado agora há pouco com vocês. Então, alguns exemplos que a gente tem de investimento de capital, tá? Nós temos aqui a participação de empresas em empresas controladas, tá certo? Então, eu vou comprar parte de uma empresa para poder investir, ou vou comprar máquinas e equipamentos, ou vou fazer gastos com pesquisa e desenvolvimento de algum produto. Isso são razões que a gente usa, orçamento de capital, para poder programar esses gastos. Os investimentos temporários de natureza financeira não são considerados como orçamento de capital, como eu falei para vocês. Eu vou comprar vou comprar mercadoria para revenda. Isso não é, investimento de orçamento de capital. Isso a gente não vai usar orçamento de capital para fazer isso, porque isso aí é uma questão normal da empresa, operacional da empresa, e ele não é considerado investimento, de natureza de capital. Então, um investimento, tá, de capital, ele geralmente requer aí um grande volume de recursos, em capital humano, intelectual, material e financeiro. Quando a gente está pensando em fazer um gasto de capital, isso fica muito mais claro. Vocês estão tendo aula com o nome dela, meu Deus? Agora eu vou dizer, com Joana. Vocês estão tendo aula com Joana? Sim ou não? Beleza. Então vai ficar bem claro vocês entenderem. Estão vendo lá com ela as receitas orçamentárias correntes e de capital? Já viram isso lá com ela? Sim ou não? Gente, vocês não estão vendo gestão orçamentária, vocês não estão vendo a parte de orçamento público com Joana, né? Sim ou não? Certo. E aí, vocês viram lá a despesa corrente e despesa de capital? Viram lá que a despesa de capital, ela tem uma relação com a aquisição de bens, diferente da despesa corrente, que é para manutenção da máquina pública. Lembram disso? Eita, que esse povo tem desmemoriado. Lembram sim ou não? Vocês não ouviram falar, sério, vocês não ouviram falar sobre receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital lá não? Com Joana? Acho que sim, não lembro. Eita, Jesus do céu. Mas em suma, Gabriel é bom que Gabriel trabalha no órgão público e ele sabe do que eu estou falando. Né, Gabriel? Ele trabalha com órgão público e ele sabe que existe no orçamento público uma diferença entre despesa de capital e despesa corrente. Não é verdade, Gabriel? Ah, tá certo. Não ria não. Não ria não que você tem que saber isso aí. É o mínimo que o funcionário público tem que saber. Senão vai gastar o dinheiro errado e vai dar ruim. Então, assim, no orçamento público, gente, isso é muito claro, né? Lá tem uma classificação bem específica entre o que é despesa de capital e o que é despesa corrente.
O raciocínio da despesa pública aqui é o mesmo aqui para nosso orçamento de capital, tá? Lá eles pensam em despesa de capital justamente no sentido de comprar um veículo, de comprar um imóvel, tá certo? E aqui a ideia é a mesma, tá? Se eu vou fazer um investimento de capital, eu tenho que pensar nesse sentido, de vai ser um investimento que vai demandar longo prazo para dar retorno, e demanda um certo recurso, né, uma quantidade de recurso maior. Por isso tem que ser muito bem pensado. Então, alguns exemplos que eu trago para vocês aqui a título de que seja necessário fazer um orçamento de capital. Por exemplo, substituir uma máquina velha por uma nova. Então, eu vou trocar uma máquina do meu parque fabril. É importante que eu faça um orçamento para saber se vale a pena, de fato, eu comprar essa máquina nova, ou se eu preciso consertar a outra, fazer a manutenção na outra. Então, é importante saber isso. Instalação de fábrica nova ou aumento da capacidade de fabril. Também, se eu vou aumentar minha fábrica, eu tenho que saber quanto eu vou gastar com isso, em que tempo eu vou ter retorno disso. Gastos com pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, é importante a gente ter esse cálculo e esses valores já definidos. Eu já passei para vocês, inclusive, dentro do conteúdo de orçamento das duas últimas aulas, tem a parte de orçamento de capital, né? Lá ele entende capital mais no sentido de caixa, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de orçamento de capital. Ah, não, perdão. Eles têm lá o orçamento de capital, sim, né, que ele fala dos investimentos que vai ser feito. Tem uma parte só de orçamento de capital, eu estava confundindo aqui, mas tem lá no orçamento essa parte, sim. Tá? Que geralmente, lá no exemplo que eu dei para vocês, foram valores fixos que foram determinados. Então, orçamento de capital é isso. São valores que vão ser usados para poder serem gastos com bens, tá? Que vão demandar uma grande quantidade de recursos, que vão dar retorno a longo prazo e que precisam ser planejados, dado esses valores que eles vão ter, né, que eles vão usar da empresa. Aí, bom, eu fiz o orçamento de capital, maravilha, determinei lá quanto é que eu vou gastar para criar uma nova fábrica, ou para comprar uma máquina, ou coisa do tipo. Agora, eu preciso saber, né, enquanto gestor, que é o caso de vocês, quando é que esses recursos, né, vão ser devolvidos para a empresa, ou seja, quando é que o retorno desse investimento que eu estou fazendo vai acontecer. É importante que eu saiba isso. Tá? Aí existem algumas técnicas simples, eu vou apenas falar de 3 técnicas aqui, mas existem mais técnicas que são usadas para esse tipo de cálculo. Né? Então, a gente vai calcular quanto tempo eu vou ter o retorno do dinheiro que eu investi, do recurso que eu investi. Se vocês pensarem direitinho, o próprio ponto de equilíbrio que a gente usa lá em custo para decisão, que a gente já viu esse conteúdo, ele também é um método de avaliação. Eu posso calcular em quanto tempo, né, eu vou ter um retorno, quanto tempo eu vou começar a lucrar em função do investimento. A gente pode usar o ponto de equilíbrio também para fazer isso. Mas eu vou trazer 3 técnicas aqui bem distintas, que é o payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Bom, o payback é o mais simples deles, tá? É um modelo bem simples. Claro que existe também o payback, que a gente chama de payback descontado. O que é que significa payback? Em português, significa retorno. É uma técnica muito utilizada nas empresas para análise do prazo de retorno do investimento em um projeto. Podemos completar que o payback é o tempo de retorno do investimento inicial até o momento, né, no qual o ganho acumulado se iguala ao valor do investimento. Então, para eu fazer o cálculo do payback, a única coisa que eu tenho que pegar é o investimento inicial e dividir, tá certo? Pelos ganhos no período. Como é que funciona isso? Deixa eu dar um exemplo aqui bem simplesinho. Deixa eu pegar aqui meu Excel da vida, que é bem legal para fazer isso. Vou pegar aqui, dar um exemplo bem bobinho. Geralmente acontece assim. Tem um exemplo aqui no material, mas é bem um pouquinho mais complicado. Para que vocês entendam também um modo mais dificilzinho, mais chatinho de fazer. Imagina que eu fiz um investimento aí, gente, só para título
de, de exemplo mesmo, imagina que eu fiz um investimento, né, de R$ 500.000, certo? Imagina que eu tenho um investimento de R$ 500.000. Pronto. Fiz um investimento de R$ 500.000 na minha fábrica. Sei lá, comprei uma máquina nova, né? Ou eu vou fazer esse investimento para ver se eu tenho aí uma compra de ações, tá? E aí eu sei, por exemplo, só para título de informação, eu sei, tá, que no primeiro ano, primeiro momento em que eu fiz o investimento, logo em seguida, eu tive um retorno de, vou colocar aqui isso com valores, que fica mais bonitinho, deixa eu botar aqui. Eu tive um retorno de 200 mil. No segundo ano, eu tive um retorno de 150 mil. 150 mil. No terceiro ano, eu tive um retorno de mais 200 mil. Certo? No quarto ano, um retorno de 100 mil. E no quinto ano, um retorno de mais 150 mil. Imagina que isso aqui foi o que aconteceu, tá? Então, eu investi 500 mil, beleza? Eu investi aqui 500 mil. E no primeiro ano eu tive um retorno de 200, no segundo ano um retorno de 150, depois mais 200, depois mais 100, depois mais 150. Para eu calcular o payback, minha gente, desse valor, né, desse investimento, usando aqui o payback simples, ó, investimento inicial dividido pelo ganho no período, certo? Então, ó, bastaria que eu fizesse isso. Eu pegaria para calcular o payback, seria igual a 500 mil, né, que é o valor inicial, investimento inicial, certo? Dividido pelo ganho no período, tá certo? Pelo ganho no período. Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, certo? Agora, pergunto a vocês, aqui, em quanto tempo eu aqui, gente, eu completei, eu recuperei meus 500 mil? Em que período desses aqui eu recuperei meus 500 mil? Digam aí para mim, sem precisar fazer conta. Quer dizer, precisar precisa, né? Qual foi o período que eu consegui recuperar meu dinheiro? Exatamente, Letícia. Então, ó, eu vou fazer aqui só para a gente poder fechar. Mas olha, se eu pegar aqui, né? Ele está falando aqui, ó, na fórmula ganho no período, né? Claro que aqui é o ganho acumulado, tá bom? Então, ó, eu teria 200 mil mais 150 mil mais 200 mil, ok? 550. Se eu dividir 500 dividido por 550, certo? Deixa eu ver aqui. Se eu dividir isso aqui, tá? Eu vou ter mais ou menos, deixa eu colocar aqui, ó, para dizer que eu recebi esse recurso.
Uma coisa importante, tá, gente? Quando eu estou falando aqui de payback, é importante que ele quer saber o tempo, tá bom? É o tempo de retorno do investimento inicial. Então, se é o tempo, eu já posso dizer aqui de cara que o meu investimento, ele retornou em 3 anos, né, que aqui é ano, certo? Ele retornou em 3 anos, ele retornou aproximadamente em 3 anos, certo? Por quê? Porque, na verdade, foram 2 anos e um quebradinho, né? Já que, possivelmente, antes mesmo de completar os 3 anos, ele já retornou, já recebeu o recurso, né? Porque no final do ano, ele ultrapassou o recurso. Em vez de 500 mil, já tinha 500 mil, 550 mil. Tá dando para entender? Então, o que eu quero saber aqui é exatamente qual é o período em que eu vou conseguir ter o meu retorno de volta. Então, nesse caso aqui, o meu payback vai acontecer no terceiro ano, né, aproximadamente com 2 anos e 11 meses, por ali. Porque se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui uma coisa, só para a gente poder ficar bonitinho. Igual. Eu dividi isso aqui por 3, vai dar 166 mil. Aliás, pegar isso aqui e dividir por. Para a gente encontrar a quantidade de meses, só para a gente encontrar a quantidade de meses. Então, um mês tem um ano tem 12 meses, não é isso? Então, 12 meses vezes 3 é a quantidade de anos. Eu vou ter aí os 36 meses, tá? Então, só para eu saber aqui exatamente qual foi o tempo que eu encontrei, que eu recebi meu recurso de volta. Então, se eu pegar aqui esse valor e dividir pelo número de meses, eu vou ter aproximadamente 13.880, 3.890 reais por mês, para a gente ver aproximadamente quanto é que chega nisso. Deixa eu colocar aqui, 36, 35. Esse foi aqui. 35 não dá, não. Então foi 3 anos mesmo, porque com 35 meses não chegaria, não. Chegaria a 480. Foi 2 anos, 11 meses e alguns dias, aproximadamente. Entenderam o que foi que eu fiz aqui? Alô? Entenderam aí o problema, o processozinho como é simples? Hein, gente? Tá tranquilo aí? Então, pelo payback, ó, os 500 mil que eu investi no início, eu recuperaria ele aqui no ano 3, tá certo? No ano 3, onde eu ultrapassaria o valor em 50 mil. Olha? Massa, Letícia, massa. Então, geralmente o payback vai vir assim, gente. Vai ser um processo bem simples. Olha, eu investi 500 mil e o meu retorno foi X, né, ao longo dos anos. Em que ano, ou né, em que período eu consegui ter o meu retorno de volta, né, meu dinheiro de volta? Geralmente vem uma listinha como essa daqui,
você vai dizer, ó, no terceiro ano você conseguiu o retorno de volta. E acabou a história. Ele é muito simples, o payback simples, né, no caso aqui. Existe também o payback descontado, que a gente não vai ver aqui. Como é que funciona o payback descontado? No payback descontado, eu teria que usar uma taxa de desconto e eu ia fazendo esse cálculo de desconto, tá? Para trazer os valores que eu investi a valor presente e só depois é que eu fazia a verificação em termos de período. Não sei se vocês estão me entendendo. Aí eu teria que ter uma taxa. Tá? Imagina aqui que eu tivesse uma taxa de desconto de 10%. Só para a gente usar um exemplo. Tá? Todo mundo sabe que é uma taxa de desconto, gente? Ou eu estou indo rápido demais? Todo mundo sabe que é uma taxa de desconto? Se não souber, fala, que a gente vai explicando. Só para que eu possa seguir tranquilo. Taxa de desconto. Sabe não, né, Divânia? Ó, é simples. A taxa de desconto é uma taxa, feito fosse uma taxa de juros, só que aqui ele desconto. Tá? Um percentual pelo qual eu vou diminuindo o valor ao longo do tempo. Se na taxa de juros eu vou multiplicando, né? Eu uso aquela formulazinha 1 mais i elevado a n, né? Geralmente eu uso isso para fazer o cálculo dos juros compostos. Aqui eu faço o inverso, certo? Eu divido o valor pelo i mais 1 elevado a n, para poder fazer o cálculo do desconto. Tá joia? Então, se eu fosse pegar isso aqui, ó, por exemplo, imagina que eu fosse pegar esse valor aqui a trazer valor presente. Então, no primeiro momento, eu teria esse valor, ele seria dividido por 1 mais 1 mais. No caso ali, eu tenho 10%, 10% é a taxa, tá? E a gente representa a taxa como 0,1, porque 10% é 0,1, tudo bem? Tranquilo aí para vocês? Aí eu pegaria isso aqui, ó, e faria elevado ao período, né? Então, para fazer elevado aqui no Excel, eu uso geralmente o sinalzinho de complexo ali, tá? Elevado a n. Que período é esse? Período 1. Tá vendo? Aí, ó, o que era 200 mil passou a ser 181.818,18. A mesma coisa eu faria aqui, ó. Eu faria aqui 150 dividido por 1 mais 0,10 elevado a 2. Aí seria 123. Mesma coisa eu faria aqui embaixo. 200 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 3, porque 3 é o terceiro período, terceiro ano, né? Igual. Mesma coisa. 1 mais 0,1 elevado a 4. E, por fim, eu faria 150 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 5. Ok? Deu para entender essa lógica? Se eu fosse fazer com ele descontado. Aí agora, o que é que eu tinha que fazer para poder saber em que período o retorno vai acontecer do ponto de vista do payback descontado?
Basta que eu some aqui, ó. Aí eu somando, eu teria esse valor, mais esse, deu 456. Então, já não seria no terceiro ano, né? Eu teria que ter mais um valor aqui. Aí eu somaria com o próximo. Pronto. Aí, no quarto ano, eu teria um retorno de 524 mil. Nesse caso, o meu payback descontado aconteceria no quarto ano, e não mais no terceiro, porque eu agora fiz o desconto, né? Poderia ser aqui o desconto da inflação, tá certo? Ah, eu quero saber, mas eu quero descontar a inflação desse período, porque se eu não descontar a inflação do período, eu vou estar perdendo dinheiro. Então, eu posso usar a taxa da inflação e ir descontando essa taxa de inflação ao longo do ano, ao longo dos períodos, para poder ter o valor mais real, mais realista, daquilo que de fato eu vou ter como retorno de investimento. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mais ou menos, professor. Eu fiquei em dúvida nessa variação aí. Se teria um certo ou errado, ou alguma coisa desse tipo. Variação como? Porque deram dois valores, né? Nesses dois tipos de paybacks aí. Uhum, Eu entendi a forma que você explicou, a diferença dos dois, porque um já é descontado e outro não. uhum. Mas assim, caso fosse fazer alguma coisa desse tipo, qual Qual você seria a melhor usaria? forma de usar? Isso. É isso mesmo. Olhe, sendo franco com você, o payback simples, ele é muito básico. Ele vai servir assim, eu quero fazer uma conta rápida, desconsiderando a inflação e tudo mais, eu usaria o payback simples. Entendeu? Uma conta de chegada. Eu quero fazer porque eu quero somente ter uma ideia. Agora, se eu for partir para algo mais sofisticado, se eu for partir para uma coisa mais realista, ou seja, eu quero realmente ter uma noção de quanto vai ser esse dinheiro no tempo. Por quê? Porque qualquer um de nós aqui que está assistindo essa aula sabe que 100 mil reais hoje não é 100 mil reais há 5 anos. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Se eu pegar 5 mil reais, 100 mil reais, vamos imaginar 5 mil reais daqui a 4 anos, por exemplo, não vai comprar a mesma coisa que sim, 100 mil reais compra hoje. Não concordam comigo, não? Beleza. Então, o ideal é que a gente use o payback descontado, por quê? Porque o descontado vai dar para a gente um valor mais realista, né? Ou seja, pelo menos a inflação eu vou descontar para saber é, é, basicamente quanto vai ser meu retorno no futuro, né? Né? Ou seja, se aquele dinheiro que eu tô investindo hoje, eu vou poder comprar, né? Qual vai ser a quantia que eu vou precisar para comprar a mesma coisa lá na frente? Em quanto tempo isso vai acontecer? Entenderam? Para que serve o payback? Alô, meu povo, tá todo mundo aí? Entenderam a lógica? Então, basicamente, o payback é isso, gente. Eu faço um investimento e eu quero saber em quantos anos, né, em quantos meses eu vou ter o retorno desse investimento. Aí, eu pego o valor inicial, tá? E somo os períodos para saber quando é que isso vai acontecer, certo? Basicamente é isso. Ou eu posso dividir também aqui, ó, como ele colocou aqui na formulazinha, investimento inicial, ganho no período. Cadê? Tá? Posso fazer isso também, mas o resultado vai ser a mesma, a ideia vai ser a mesma aqui. Né? Geralmente, eu gosto mais de olhar, quando ele é dado assim, a gente prefere mais olhar para o período, já fica muito claro para a gente. Até porque eu não preciso desse valor exato, né? Ah, eu vou receber o recurso aqui, no caso aqui do 3, né, do payback simples. Vai ser em 3 anos e tantos dias, isso não é relevante. O importante é que eu vou receber, devolver esse recurso, eu vou receber de volta em 3 anos, isso é que é importante para mim. Mesma coisa aqui, em 4 anos eu já vou ter esse recurso de volta, né? Ou um pouquinho menos de 4 anos. Geralmente a ideia é essa. É? Tranquilo?
Massa. Então, ó, só para seguir aqui, para a gente não perder o fio da meada, tá? Eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Um departamento de engenharia de uma montadora está em busca de redução de custos na fábrica, tá, do capô de um dos seus modelos. Após muita pesquisa, o departamento de engenharia encontrou no mercado uma prensa de alto desempenho que irá reduzir em 10% o custo de fabricação do capô. Sabendo que cada capô tem um custo de R$ 300, né, e que são produzidas 20 mil peças por mês, então são 20 mil peças de capô por mês, qual seria o payback, ou seja, o retorno do investimento? Sabendo que o investimento da aquisição da nova peça vai ser de 2,5 milhões. Então, vamos entender. A fábrica, ela quer reduzir seus custos, e aí ela vai estar pensando em investir 2,5 milhões, e ela vai ter 10%, né, de redução de custo por peça, tá? Durante aí o resto da vida, né? Mas ela quer saber o seguinte, olha, diante desses dados, quando é que esse meu retorno desses 2,5 milhões vai acontecer? Aí aqui, ó, eu peguei os dados do trabalho, do problema, o capô custa 300, o custo da nova prensa, né, com a nova prensa, vai haver uma redução de custo de 10%, então o novo custo vai ser de 270, né, vai diminuir. A economia com essa nova, por peça, com essa nova prensa, vai ser de R$ 30, está aqui. O investimento da nova prensa é de 2,5 milhões. A gente tem uma média de produção mês de 20 mil unidades, e, logicamente, a quantidade produzida ano vai ser 240, né? 20 vezes 12, 240. Beleza? Para fazer a continha, você vai ver que é um pouquinho mais chatinho do que o outro, mas esse não é complicado, não. Então, para calcular o payback em meses ou anos, basta dividir o número de peças necessárias para pagar o investimento. Isso aqui parece muito com o ponto de equilíbrio, né? Vocês podem perceber que o investimento seria o custo fixo, né, 202,5 milhões, e aí eu teria que dividir pelo número de peças necessárias para pagar o investimento. Então, eu teria que saber qual a quantidade que eu tenho que produzir para poder quitar esse valor. Lembra dessa história? Muito parecido. Então, pelo número estimado de peças a produzir no período. Então, vamos ver aqui abaixo. Quantidade média de produção é de 20 mil, tá certo? Fazendo o cálculo do payback. Agora, como é que eu fiz isso aqui? Para facilitar a minha vida, tá certo? Para facilitar a minha vida, eu apenas calculei aqui, ó, para quem queira. Vai sim. Vai sim. Então, para facilitar a vida, eu simplesmente calculei aqui, peguei os 250 mil, 2,5 milhões de reais, tá? E dividi ele pelo custo, né, pela redução de custo que ele vai causar, que é R$ 30 por peça, não é isso? Certo? Então, isso aí é basicamente a economia, né, que eu vou ter que fazer, 83.333. E aí, se eu produzir 20 mil peças por mês, pego 83.333, divido pela quantidade de peças que eu vou ter que produzir, né, que eu vou produzir, e aí eu tenho 4,16, ou seja, 4 meses, né, e 16,16 de retorno. Ou seja, produzindo produzindo, né, tendo uma produção nos próximos 4 meses e 16,16, eu já vou ter o retorno que eu preciso, né, para cobrir o investimento que eu fiz, ou seja, os 2,5 milhões. Tá certo? Porque, na verdade, eu estou precisando aqui, ó, perceba que eu estou precisando aqui
de 83,33 peças para cobrir o investimento, né? Considerando R$ 30 de retorno que eu tenho por peça. Se eu pego essas 83.333 peças e divido por 20, isso vai acontecer em 4,16 meses, né? Essa produção. Deu para entender? Massa. Alguém não entendeu, gente? Fala aí, por favor, para que somente Clauber está dizendo que é muito fácil, depois vocês vão dar nele. Alguém não entendeu? Certo, Larissa, não tem problema. Não tem problema nenhum, não. Então, vê só. Não é... Eu não tenho... lembra do ponto... Lembra daquela historinha que a gente fazia em ponto de equilíbrio? Que a gente dividia pela margem de contribuição para saber quanto era que eu ia precisar de peças ou de valores para poder encontrar o ponto de equilíbrio? A ideia aqui é a mesma, ó. Eu tenho 250 mil, ou 2 milhões e meio, perdão. Eu tenho 2 milhões e meio de reais, que é o investimento. Tá joia? Então, eu sei que por peça, tá certo? Esse investimento de 2 milhões e meio vai me gerar R$ 30 de economia. Beleza? Aí eu quero saber quantas peças eu vou ter que fabricar para poder chegar no valor de 2 milhões e meio, que é o investimento, né? Que é o retorno que eu quero. Aí, ó, eu vou dividir isso aqui pela taxa, pela economia que eu tenho por peça, que é 30. Certo? Quando eu divido por 30, eu vou ter 83,333 mil peças, que é o que eu preciso produzir para poder alcançar 2 milhões e meio. Até aqui, entendeu? Dá um joinha aí, como diz o pessoal dos youtubers. Dá um joinha aí ou fala alguma coisa que eu possa continuar. Beleza. Então aqui, basicamente, eu estou usando ponto de equilíbrio, né? Aquela historinha que a gente faz do ponto de equilíbrio. Eu tenho R$ 30 de lucro por peça e eu quero saber, né, quantas peças eu preciso produzir para ter um lucro total de 2 milhões e meio. Aí eu já sei que são 83.333 peças. Tá joia? Bom, agora que eu sei que eu preciso de 83.333 peças, eu quero saber quanto tempo isso vai levar, quanto tempo eu vou precisar, quanto tempo eu vou precisar produzir para poder ter essa quantidade. Eu produzo 20 mil peças, 20 mil unidades por mês. Então, se eu dividir isso aqui por 20 mil, que é a quantidade por mês, vai me dar 4,16 meses para que eu produza 83.333 peças, que vai resultar num volume total de recurso de 2 milhões e meio. Tá certo? Ou seja, se eu pegar 83 mil, fazendo o cálculo inverso, e multiplicar por 30, que é o ganho por peça, 4 milhões, né? Eu coloquei 8 mil ali, não foi? 83 mil, seu analfabeto, vezes R$ 30, que é o ganho por peça, ó. 2 milhões, 499, 2 milhões e meio. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Ou ficou claro? Ele mostra uma ideia, assim, do grau de liquidez e do risco do projeto bem clara, né, professor? É porque, assim, na verdade, assim, para muita gente, para a maioria das pessoas, o que importa, na verdade, é eu estou investindo 1 milhão. Quando é que eu vou ter meu dinheiro de volta? Não é isso a pergunta que a gente sempre faz? Verdade. Pois é. E esse cálculo aqui diz exatamente isso. Em quanto tempo eu tenho dinheiro de volta? Essa é a pergunta que o payback tenta responder. Tá joia? Alguma dúvida, gente?
Posso continuar? Massa. Então, seguindo aqui, ó, para eu calcular, isso aqui eu calculei em meses, né? Agora, se eu quer calcular por ano, eu faço, segundo o exercício, se eu faço 20 mil por mês, eu faço 240 por ano. Aí, ó, eu estou dividindo a quantidade que eu preciso, né, produzir para poder alcançar 2,5 milhões por a quantidade que eu faço por ano. Aí deu 0,347. 0,347 de ano, né? Tá certo? 0,347 de ano. Se eu converto isso aqui para meses, vai dar 4,16 do mesmo jeito. Tá certo? Deu para entender? Inclusive, nesse exercício, até mesmo o cálculo do ano até seria desnecessário. A gente só fez para mostrar para vocês que pode acontecer. Tá? Mas nem seria necessário, porque já encontrei informação lá que não vai precisar nem de um ano para poder ganhar o dinheiro de volta, né? Em 4 meses, 16, tá? Eu já conseguiria recuperar o recurso. Tá joia? Dificuldade até aqui, tudo na paz. Posso prosseguir? Massa, então vamos lá. Bom, feito isso, vamos fazer algumas considerações sobre esse método. Então, o método tem como vantagem principal o fato de ser bastante simples na sua forma de cálculo e de compreensão. Ele fornece uma ideia do grau de liquidez e do risco do projeto. Ele tem grande instabilidade e, pela razão anterior, a utilização dele é uma forma de aumentar a segurança dos projetos, né, dos negócios na empresa, adequado à avaliação de projetos em um contexto de risco elevado, adequado à avaliação de projetos com vida limitada. Então, com esse cálculozinho simples que a gente fez, a gente pode aí, né, fazer a avaliação de alguns projetos. Como eu disse, é um modo muito simples, tá? Eu sugiro a vocês que, se forem usar, se tiverem condições, né? Porque às vezes acontece a gente precisar fazer um cálculo rápido, aí já complica um pouquinho. Mas com o Excel na mão, a gente faz muita coisa. Se vocês puderem calcular o descontado que a gente calculou agora há pouco, eu acho melhor. Porque eu acho que ele dá uma real situação financeira mais clara para a gente. Tá? Mas o modelo do payback simples já ajuda bastante, ele já traz aqui para a gente uma série de informações legais. Seguindo aqui, as desvantagens do payback, ele apresenta um inconveniente de não ter em conta, não levar em conta, né, o cash flow gerados depois do ano de recuperação. O que é que ele está falando nisso? O que é que ele quer dizer com isso? Aqui, trazendo um exemplo que a gente usou, tá? É o seguinte, ele não leva em consideração os anos posteriores, os recursos recebidos posterior ao ano em que eu alcancei eu recuperei meu investimento. Então, quando eu vou calcular o payback, por exemplo, aqui que a gente fez, 200 mais 150 mais 200, eu cheguei a 550, pronto. Para mim, eu encontrei ali, para frente, o método não se importa com isso. Tá? Então, ele não leva em consideração isso. E pode acontecer, por exemplo, na avaliação de um projeto, que, por exemplo, esse projeto aqui, ele terminou com mais 250 mil, né? 100 mais 150. Então, e mais 50 que ele ganhou aqui, ó, não foi? Nesses 3 anos sobrou 50, que deu 550, né? Então, teria 50 daqui, mais 150, 200, 300 mil. Então, no total, eu investi 500 mil e recuperei em 5 anos 800 mil. Tá? Mas o payback só leva em consideração, só olha para o terceiro ano, porque é o ano que eu recebi o dinheiro de volta. Porque a ideia é saber o retorno do investimento. Mas se eu estivesse avaliando 2 projetos, por exemplo,
Poderia acontecer de esse aqui, eu ganhei no total 800 mil, eu ter um outro aqui, ó, por exemplo, que eu tivesse, deixa eu colocar uma linha aqui para ficar claro, para explicar para vocês de maneira mais clara. Imagina que eu tivesse um projeto, esse aqui seria um projeto A, ou um investimento A, esse aqui é um investimento B. Imagina que eu tivesse aqui essa situação, olha só, o que ele está falando ali, que ele critica o payback. Imagina que eu tivesse essa situação aqui, ó. R$ 250.000, aqui eu tivesse 100 mil, não, vou colocar aqui, essa aqui, 300 mil, aqui eu tivesse 100 mil, aqui 50 mil, e aqui 20 mil. Beleza. Veja qual é o problema que o payback tem. Vou mostrar para vocês, vocês acham que vocês vão entender fácil. Imagina a seguinte situação. Imagina que a gente está escolhendo entre dois projetos, tá? Lembra que o payback eu quero saber quando é que o retorno do meu investimento acontece, tá? Então, quanto mais rápido o retorno acontecer, mais viável é o projeto. Tá joia? Então, vê só, ó. Nesse projeto aqui, o retorno vai acontecer no ano 3. Mas no final dos 5 anos, eu ganho 800 mil. No projeto B, o retorno já acontece no segundo ano. Mas eu só vou ganhar no total, vou fazer a soma aqui só para deixar claro. Num eu ganho 670. E no outro, no total, eu ganho 800. Então, vê só, se fosse pensar só no payback, olhando para cá, eu ia dizer que esse investimento aqui é melhor para mim porque eu ganho meu dinheiro muito mais rápido. Só que esse aqui deixa para ganhar um ano depois, mas eu ganho 800 mil. E nesse aqui eu ganho 670. Entenderam qual o problema? A crítica que é feita para ele? Entenderam sim ou não? Então é isso, tá? Então a crítica que ele é feita aqui é isso, é que ele não leva em consideração, depois que acontece o que eu recupero meu recurso, o que vem depois não me interessa, mas só que na prática é diferente, né? A gente vai ter aí, a gente precisa ter a gente precisa escolher o projeto que mesmo que ele demore um pouquinho mais, mas que eu tenha um retorno maior. E o payback despreza essa possibilidade. Por isso que ele fala ali do cash flow, tá? Gerados depois, ou seja, dos recursos gerados depois do ano de recuperação, tornando-se assim desaconselhável na avaliação de projetos de longa duração. Certo? Porque pode ser que um projeto, no longo do tempo, ele dê um retorno mais favorável do que um que está dando um retorno mais rápido. Esse cash flow que o senhor está falando é referente ao fluxo de caixa, é, professor? Exatamente. Tá certo? Então, a outra questão importante é que o payback valoriza diferentemente os fluxos de caixa recebidos em diferentes períodos, mas apenas segundo o critério dualista, ou seja, antes ou depois do payback, sendo indiferente o período que recebe dentro de sendo indiferente o período em que recebe dentro de cada um destes intervalos. Ou seja, ele separa, literalmente, ele acumula e a gente vai ter um valor lá que a gente vai receber de volta o recurso, como a gente mostrou agora há pouco. Depois daquele valor ali, para a gente não interessa. Ou seja, eu quero saber somente até o que eu recebi antes, até chegar no payback. O depois do payback, eu descarto. E aí fica ruim,
porque, como eu mostrei ali naquele projeto, pode acontecer que eu tenha projetos com recursos que vai dar um recurso melhor, né, que vai dar um retorno melhor, mas como eu só quero saber quando o retorno do meu investimento acontece, eu dispenso dali para frente, né, e aí fica, eu posso perder dinheiro com isso. Por isso, tem essa criticazinha que é feita ao payback. Seguindo aqui a brincadeira, tá, eu tenho também o valor presente líquido. O valor presente líquido, gente, é o método mais usado, tá? É o chamado VPL, valor presente líquido. O payback, ele é bem interessante, mas ele é bem simples, como eu falei para vocês, e o valor presente líquido, ele é mais consistente, ele é mais legal de usar, porque ele dá para a gente uma ideia mais realista do fluxo financeiro, tá? Inclusive do dinheiro ao longo do tempo. Tá joia? Então é importante a gente ficar de olho aí no usar o valor presente líquido. Então, ele compara os investimentos no momento inicial, descontando os fluxos de caixa líquidos, recebimentos menos desembolsos, para o momento inicial. O valor presente líquido é o somatório dos termos de um fluxo de caixa descontado. Então, eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco como é que faz o payback descontado, ou seja, como é que faz um fluxo de caixa descontado, né? A gente vai usar aquela informação anterior agora. Quanto maior o VPL, mais lucrativo será o projeto ou novo negócio. O VPL indica qual o lucro em reais ou dólares ou qualquer moeda que o projeto ou novo negócio trará. Vamos entender esse negócio. Deixa eu ver aqui. Bom, imagina aqui uma situação, né? Um exemplozinho desse nosso fluxo de caixa descontado, né? Então, um fluxo de caixa ele representa os investimentos e retornos previstos em um projeto ou novo negócio. Os valores iniciais negativos correspondem aos períodos em que investimentos são maiores que os retornos, ou seja, o momento em que eu estou gastando mais dinheiro do que ganhando. Então, suponha que eu tenha estimado o seguinte fluxo de caixa para o novo negócio. Então, eu tenho no ano 0, eu investi R$ 100, no ano 1 investi 100, e no ano 2, 3 e 4 eu recebi, né, 100 cada ano. Então, logicamente, fazendo a continha, certo? Fazendo a continha aqui bem simples, eu vou ter aquilo que saiu, tá? Mais aquilo que entrou, eu vou ter menos 200, que foi o que saiu, mais 300 que entrou, o meu saldo, né, o meu fluxo aqui, ficou em R$ 100. Ou seja, eu ganhei R$ 100 a mais do que eu gastei. Até aqui, tem alguma dificuldade? Alguma dificuldade, gente? Beleza. Então, nesse exemplo, o somatório dos termos, né, ou o valor líquido, é R$ 100, ou seja, a soma dos retornos é maior que a soma dos investimentos e o fluxo de caixa parece vantajoso. Entretanto, pelo princípio do valor do dinheiro no tempo, sabemos que R$ 100 no futuro vale menos do que R$ 100 hoje. Mas vale exatamente quanto? Essa é a pergunta que a gente quer responder, que a gente respondeu, inclusive, no conteúdo passado, quando eu fiz o cálculo ali do valor do payback descontado, né? Mas vamos aqui. Para responder essa pergunta, basta trazer cada termo ao valor presente, utilizando a fórmula P, que é o valor presente, é igual a o valor, né, F aqui, dividido por 1 mais N elevado a I, de juros compostos. Foi aquele cálculo que eu fiz agora há pouco, tá? Eu acabei de fazer lá para vocês. Então, fazendo aquele cálculozinho, aí você vai pegar menos 100 dividido por 1 mais I elevado a N, tá? Fazendo isso aí, deixa eu ver aqui qual foi. Só uma coisa aqui que eu...
Tá certo. Então, ele fez o cálculozinho dele aqui com a taxa de 20% ao ano, tá certo? Tá aqui, ó, taxinha. 20% ao ano. Então, como é que ele vai fazer esse cálculo? Menos 100 dividido por 1 mais 0,2 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. E aí, ele chegou no valor, tá certo? De cada um desses valores. Então, R$ 100, 83. Por que R$ 100? Porque qualquer número que seja elevado a 0, não vai acontecer nada, né? Vai dele mesmo. Então, por 1 deu 83, por 2 deu 69, 58 e 48. Somando aqui, ó, os dois valores, 183 menos 183, mais, aí somando aqui, 69 mais 58 mais 48, vai dar 175, um menos o outro, menos 8. Então, perceba que, nesse caso agora, quando a gente faz o valor descontado, o fluxo que parecia positivo, que parecia ser bom, se tornou ruim, né? Eu estou perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, este é o conhecido fluxo de caixa descontado. E a soma dos termos é nada mais, nada menos que o valor presente líquido. Vemos agora que esse fluxo de caixa não é vantajoso, pois o valor presente líquido é negativo em menos 8. Até aqui vocês entenderam? Gente, alô? Tem alguém vivo aí? Massa, tá bom. Então, feito isso, vocês entenderam como é que funciona o valor presente líquido. Vamos aplicar isso aqui na prática, né? Então, o valor presente líquido ele trabalha muito com a questão da taxa interna de retorno, tá? Mas deixa eu ver aqui uma coisa antes de a gente passar por isso aqui. A taxa interna de retorno. Bom, vamos fazer aqui, voltando àquele exercício que a gente acabou de fazer aqui, ó, do Excel, tá? O mesmo raciocínio que eu usei ali, né, de valor presente líquido, foi o que eu usei aqui para fazer o payback descontado. Esse raciocínio é o mesmo, tá certo, gente? Agora, se eu quisesse fazer aqui, ó, imagina o seguinte, vamos imaginar um exemplozinho aqui, bem bobinho também. Vamos imaginar que eu vou fazer o mesmo investimento, tá? Dos meus R$ 500, 500 mil reais. Só que agora eu tenho dois projetos, tá? Só para constar. A gente entender aquele valor presente líquido. Eu tenho dois projetos, um projeto A e um projeto B. Geralmente a gente trabalha valor presente líquido dessa forma, com análise de dois projetos. Então eu vou repetir aqui só os valores, tá? Para a gente poder usar esse mesmo exemplo. Então, eu tenho dois projetos, tá? Projeto A e projeto B. Eu vou manter aqui, ó, só para vocês terem, para a gente poder ver um cálculo bem legal. Eu vou deixar eles exatamente iguais. Eles estão exatamente iguais. Só que o projeto A, ele tem uma taxa de desconto de 10%. E o projeto B tem uma taxa de desconto de 15%. Né? E logo, ó, quando a gente faz o cálculo, se a gente fizer o cálculo aqui, ó, a gente vai ter que pegar projeto a gente faria 200, mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, tá? Dividido por 1 mais 0,10 elevado a 1. Elevado a 1.
Eu tenho 180. Aqui vai ser o período 1. Deixa eu colocar aqui. Ano 1. Ano 2, 3, 4, 5. Ó, no ano 1, aconteceu isso no projeto, né? Ano 2, 3, 4 e 5. Então, no ano 1, aconteceu essa redução aqui com uma taxa de 10%. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer uma coisinha para facilitar a minha vida aqui no caso agora. Deixa eu facilitar a minha vida. Isso aqui vai ser igual a 150, que é B7, dividido por 1 mais I elevado. Eu vou trocar esse N aqui por esse 2 da frente, só para poder ficar um negócio automático, tá? Então, ó, essa seria a situação desse projeto. Esse aqui, o raciocínio é o mesmo. Eu vou pegar o valor atual, dividir por 1 mais N, 1 mais N é a taxa, aliás, 1 mais I, né? O I é a taxa, tá? Vai ser 0,15 elevado a o período. Então, daria isso aqui, ó. Fazendo aqui automáticozinho, bem rapidinho. Então, a situação é essa aqui, ó. Nesse cálculo aqui, nesse projeto, o somatório daria 617 mil. E nesse projeto, 550 mil. Trazendo isso para o valor presente. E qual é o valor presente dessa conta aqui? O valor presente, quanto é que eu vou ganhar, né? Vai ser 600 mil, né? Que é o valor que eu cheguei aqui, o somatório, menos o investimento que eu fiz, que foi 500. Então, esse aqui me deu um retorno de 117 mil no final de tudo. E esse aqui, ó, eu vou ter mesmo raciocínio, tá? O valor presente menos o investimento que eu fiz no início. Então, qual é o projeto mais vantajoso agora? Vai ser o projeto A, porque o retorno que ele está dando, o valor presente dele é de 117, enquanto o valor presente do projeto B é 50.589. Então, tudo depende, gente, muitas vezes da taxa. Aparentemente, um projeto ele pode ser bom, mas se a taxa for uma taxa maior, desconto, esse valor vai diminuir. Imagina o seguinte, ó, os dois valores, os dois projetos aqui, eles estão dando exatamente, né, o mesmo valor, né, aqui, ao longo do tempo, tá certo? Então, aqui, no somatório, eu tenho 800 mil, e aqui também eu tenho 800 mil. Só que a taxa afeta diretamente os valores, reduzindo aquilo que era 800 para 550 mil. Agora, imagina se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, 200 mil. Esse projeto aqui, ó, ele passaria, se eu fosse olhar somente do ponto de vista de retorno, sem levar em consideração o valor presente, aqui daria 850, e aqui daria 800. Tá vendo? Mas mesmo se eu fizer isso, quando eu vou usar, a depender da taxa que vai ser aplicado sobre ele, ó, mesmo ele dando 850 mil aqui, quando eu faço o valor presente líquido, ele só chegou a 75 mil de retorno, abatido aquilo que eu investi. Tá vendo? E, mesmo assim, esse aqui, dando 800 mil, mas como a taxa é menor, ele conseguiu alcançar um valor maior que o projeto B, mesmo esse tendo um valor, a princípio, maior que ele. Deu para entender ou eu compliquei muito?
Então, quando a gente vai analisar um projeto, 2 projetos, né, ou 3 ou 4, sei lá, do ponto de vista de valor presente líquido, a taxa faz toda a diferença, tá? Quando a taxa é maior, mesmo que um projeto, ele seja um projeto aparentemente mais vantajoso, tá? Mas muitas vezes, depois que a gente aplica a taxa, a gente vai ver que ele não é tão vantajoso quanto o outro, que aparentemente seria menor. Tá joia? Então, basicamente, o valor presente líquido é isso, gente. É eu calcular, né, os descontos, o valor, né, do dinheiro ao longo do tempo, de acordo com a taxa que foi me dada, e ao final eu faço o valor, o acumulado, né, de cada projeto, menos o valor que eu investi, e eu vejo qual é o resultado que fica. O resultado que for maior é o projeto mais vantajoso. Ficou claro? Ficou claro, sim ou não? Vocês têm medo de dar joinha, de dar um sim, ok, valeu, tá certo, beleza. Porque eu fico do lado de cá doidinho, sem saber se eu ou estou explicando bem demais ou se eu não estou entendendo nada. Não ria não, que o caso é sério, Victor. A gente fica aqui doidinho. A gente quer tentar explicar da maneira mais simples possível, mas às vezes... Essa técnica do VPL, professor, esse método, ele consiste justamente em trazer para a data principal, né, todos os fluxos de caixa do Uhum, projeto, do investimento e somá-los, no caso, ao valor do investimento inicial. isso. Como o investimento inicial ele fica com valor negativo, aí vai ser a subtração no final das contas, entendeu? É, realmente. Tá? Porque quando os fluxos é de entrada, né, de investimento, a gente bota ele com sinal negativo. Só para poder fazer a soma, tá? E aí vai resultar numa subtração, na verdade, né? Na prática. Ficou claro, minha gente? Entenderam, né? Beleza. Então eu vou seguir. Está todo mundo calado, presumo que todo mundo entendeu esse método. Então, vamos falar agora um pouquinho, né, para poder terminar esse conteúdo, sobre taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é a taxa necessária para igualar o fluxo de caixa antecipado, né, ao valor do investimento. Ou seja, a taxa que, aplicando ela, né, como uma taxa de desconto, é uma taxa que é aplicada no valor montante, tá certo? Do recebimento. Eu vou ter ali o valor igual ao valor do investimento. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar zero. Tá certo? O que vai acontecer é isso, ele vai dar zero. Que, em outras palavras, a taxa de retorno que iguala o valor presente líquido a zero. Tá certo? Ou seja, é uma taxa. Agora, é importante explicar para vocês o seguinte: essa taxa interna de retorno só é possível fazer ela em 2 situações, tá? Ou eu tenho um HP, aquela impressora não, aquela calculadora financeira, que ela consegue dar esse retorno, ou usando o Excel, porque na mão é tecnicamente impossível você calcular a taxa interna de retorno. Você chega aproximada, mas você não encontra essa taxa interna de retorno, porque é um esquema de tentativa e erro, tá certo? Então, aquela história matemática, né? Entre um e 2 existe um infinito de números que estão ali. Então, eu teria que testar número por número. Então, possivelmente fica inviável encontrar essa taxa interna de retorno. Por isso que a gente usa o Excel ou a calculadora, tá? Então, quanto maior a taxa de retorno, né, a taxa interna de retorno, melhor e mais lucrativo será o projeto ou novo negócio.
pense na taxa interna de retorno como uma taxa de juros que uma aplicação financeira precisaria render para ser tão lucrativa quanto o projeto ou o novo negócio. Aí, ó, tem uma formulazinha aqui, que basicamente é a fórmula do valor presente líquido, né? Basicamente é a fórmula do valor presente líquido. Tá? Onde eu tenho valor, né, presente é igual ao capital, ou seja, aquilo que eu investi, mais o somatório, tá, do resultado aqui, do valor presente líquido, dividido por I mais I, o I mais 1 elevado a N, né? Aqui ele usou T, mas pode ser N, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar com você sobre essa taxa só para a gente poder entender como é que funciona. Mas antecipando para vocês que é difícil, é impossível a gente calcular ela na munheca. Só para que vocês entendam que ela existe e como ela funciona. Então, a taxa interna de retorno é a taxa necessária para igualar o fluxo de caixa antecipado ao valor do investimento, já falei. Em outras palavras, a taxa de retorno iguala o valor presente líquido a zero. Aqui eu tenho a formulazinha. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo bem simplista. Tá? A Casa da Moeda, em 2012, né, é uma questão de concurso público. Uma microempresa planeja efetuar um projeto de investimento de R$ 50.000 e obter um retorno da aplicação em apenas um ano, ou seja, ele quer os 50 mil de volta em apenas um ano. Considerando que o fim desse período, né, e ao fim desse período, o fluxo de caixa obtido seja de 55 mil, a taxa interna de retorno do investimento é de, aí ele pergunta quanto é, né, qual seria a taxa interna de retorno, aí a pergunta é essa, qual seria a taxa interna de retorno, tá, para que o investimento de 50 mil, ao final de um ano, resultasse em R$ 55.000. Claro, quanto mais rápido, como eu falei, né, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. É o que a gente espera em todo retorno de investimento. E claro, que para que isso aconteça, a taxa também tem que ser uma taxa mais robusta, né, uma taxa maior. Vamos fazer aqui um cálculozinho bem simplista, sem o uso da calculadora, só para a gente entender como é que funciona isso. Primeiro passo é anotar os dados da questão. Então, o valor presente ele tem que ser igual a zero, né? Porque a taxa interna de retorno, por definição, é a taxa interna em que o valor presente líquido que for aplicado a ela, né, resulta em zero. Então, a gente tem que usar aqui o VP igual a zero, né? Que justamente vai fazer parte da equação. O capital é 50 mil, então não esquecer de colocar o sinal negativo, porque o valor inicial, lembrando que eu falei anteriormente, né, na fórmula de VPN, do valor presente líquido, aliás, o valor do investimento ele é sempre negativo. O valor que foi resultante foi 55 mil, então está aqui, ó, 55 mil. E isso aqui é dividido por 1 mais I elevado a N. Tá? O que eu quero saber é o I daqui, ó, que eu não sei, que é a taxa interna de retorno. E o valor, o N aqui é igual a 1, porque ele está dizendo que é apenas em um ano, né, um período de um ano, ele vai querer esse retorno. Então, fazendo essa continha aqui, gente, o resultado é esse, ó. 0 é igual a menos 50, que foi o investimento, mais 55 mil dividido por X, tá? Lembrando que esse X aqui é a taxa interna de retorno que eu quero saber. Aí eu faço aqui a continha. Menos 50, né? Aqui já usando a propriedade, né? Bonitinho. Menos 50x mais 55, tá certo? 55 mil. Lembrando que aqui eu fiz aquela continha, né? Fazer o mínimo e tal, e calcular isso. Então, 0 é igual a menos 50 mil x mais 55 mil.
trocando os membros de lugar, que a gente precisa fazer isso. E aí eu pego esse menos 50.000x, que está negativo, vai para o outro lado positivo, é igual a 55.000. Então, x é igual a 55 dividido por 50.000, logo x é igual a 1,10. Tá? Lembrando que x, ele é igual, né, pela fórmula que a gente viu anteriormente, ele é igual a 1 mais i elevado a n, né? Então, só transformando aqui, ó, 1,10, ele é igual a 1 mais n, tá certo? Só fazendo aqui a transliteração, como a gente usa em matemática. Então, fazendo o mesmo raciocínio, i é igual a 1 mais 10 menos 1, né, trocando os termos de lugar, i é igual a 0,10, ou i é igual a 10%. Então, nessa questão, a taxa de retorno, né, a nossa taxa interna de retorno, é de 10%. Ok? Deu para entender a matemática? Agora, lembrando, eu só encontrei isso aqui, esse cálculo, porque foi extremamente simplificado para vocês entenderem o que é essa taxa interna de retorno, tá certo? Então, se eu conseguir aplicar essa taxa de 10% no meu investimento, eu consigo alcançar, né, o meu retorno em apenas um ano, como eu queria. Então, a taxa interna de retorno serve para isso, para eu alcançar o retorno o mais rápido possível. Se eu souber qual é a taxa interna de retorno, que eu posso aplicar para alcançar o retorno o mais rápido possível. Tá joia? Então, lembrando, esse aqui é o módulo mais simples. É claro que, se eu for usar, se eu quiser saber uma coisa mais elaborada, eu tenho que usar ou uma calculadora científica, ou eu tenho que usar o Excel. Não tem outro jeito, porque não dá para fazer, a não ser por aproximação, que dá um trabalho danado. Tá? E eu não vou pedir a vocês esse cálculo em prova. É só para a gente entender como é que funciona e para que é que serve essa bendita taxa interna de retorno. Tá joia? Podem ficar calmos, não se apavorem, não. A gente só bota payback e valor presente líquido na prova. Então, critérios de decisão. Quando usamos a taxa interna de retorno para tomar decisões de aceitação ou rejeição de algum projeto, né? Os critérios são: se a taxa interna de retorno for maior do que o custo de capital, a gente aceita o projeto. Certo? Se a taxa interna de retorno for maior que o custo do capital, a gente aceita o projeto. O que é custo do capital, gente? Custo do capital é o juro que a gente está pagando, tá? Só para lembrar. Tá certo? Então, se a taxa interna de retorno, por exemplo, eu estou pegando dinheiro emprestado a 5%, e a taxa interna do retorno ali que a gente viu foi 10%, a gente pega o projeto, a gente aceita o projeto. Se a taxa interna do retorno do projeto for de 5% e eu estou pagando 10 de juros, eu rejeito o projeto, porque o custo do capital é maior do que a taxa interna de retorno. Deu para entender? Tranquilo aí, gente? Então, esse critério garante que a empresa receba pelo menos o retorno requerido. Tal resultado deve aumentar o seu valor de mercado e, portanto, a riqueza dos seus proprietários. Isso aqui tem uma relação muito direta com o ponto de equilíbrio econômico. Lembram dele? Que a gente já propôs, o empresário propõe uma taxa, né? Um valor que ele quer ganhar, antes mesmo, né? Que vai ser embutido no custo fixo, antes mesmo de saber aí qual vai ser o resultado da empresa. Justamente para garantir que ele ganhe pelo menos aquilo que ele planeja ganhar. Ok? Isso aqui não vai cair, não sei porque eu coloquei isso aqui. Mas a gente termina aqui com a taxa interna de retorno. Certo? Tá de boa, minha gente. Eu falei que a aula ia ser curta, já fomos com 9h30. Eita, meu Deus. Eu e esse meu... Gente, deu para entender? Hein, pessoal?
Beleza. Então, o que eu queria passar para você... Não, olha, Vanato, não se preocupa não. Eu vou fazer um exercício com vocês desse conteúdo. Como eu disse, eu quero que vocês foquem no exercício que tem que entregar até sábado. Por isso eu não vou passar exercício desse assunto agora, hoje, tá? Na aula que vem, aí a gente vai focar, eu vou fazer um exercício desse conteúdo, tá? Explicando, fazendo passo a passo o valor presente líquido e o payback novamente, para que vocês possam entender e tirar as dúvidas. Tá certo? E a gente revisa o conteúdo, porque a partir de agora vai ser só exercício e revisão para que a gente possa chegar na prova numa boa. Porque eu acho que eu não tenho mais cálculo para passar para vocês, não. Não sei que vocês queiram, tem umas coisinhas que eu posso mostrar também que é um pouquinho mais elaborado. Tá certo? Um pouquinho mais complicado que a gente pode usar. Ai, meu Deus. Enquanto um faz manda, o outro diz, tá bom, pelo amor de Deus, não. É que matemática é muito legal, gente. É muito legal esse negócio. Tá certo. Ficou claro, tá? Eu vou deixar esse arquivo que eu corrigi, que eu fiz essas questões aqui de exemplo para vocês. Eu vou colocar lá também na nossa pasta, para vocês, cara, que queiram ver como é que ficou o cálculo, tudo bonitinho, aí vocês dão uma olhadinha lá no Excel, vem as fórmulas que eu usei, tá certo? Entendem porque, como foi que eu fiz isso aqui. Tá joia? Então eu vou deixar esse exercíciozinho aqui também lá, para facilitar a vida. Tá bom, gente? Obrigado aí pela paciência de vocês, tá? Ter ficado até agora. E a gente, vou disponibilizar para vocês o material dessa aula amanhã, que é esse vídeo que a gente gravou, e esse material do Excel que também vai estar disponível. Se tiverem dúvida, dê uma lida no material e vejam novamente o vídeo, caso queiram. Tá? E na semana que vem a gente vai assistir sobre esse conteúdo, para fechar esse conteúdo, e a gente também dá uma vista no conteúdo do exercício que eu deixei para vocês até sábado. Mas terminem esse exercício, viu? Porque depois que eu fechar, acabou. Tchau, tchau e bênção. E avisem para os demais também que depois que eu fechar, vão ficar com a nota prejudicada se não fizer exercício, tá? E eu não vou ficar feito na última vez, na última avaliação, que eu fiquei até depois da avaliação pedindo, pelo amor de Deus, para vocês fazerem exercício, não. Porque dessa vez foi um pouco exercício, então vocês têm condições de fazer. Tá? Avisa para a galera aí, para aqueles que não estão assistindo a aula, para que possam correr atrás do prejuízo. Porque daqui a 2 semanas é a nossa prova já, né? Como é que a gente vai enviar esse exercício só para relembrar, professor? Tem um formulário, é na sala? Não, ele não é um formulário, não. Ele é um texto mesmo. Você pode colocar na sala que eu vejo lá. Tá certo? Ok, tá certo. Responde tudo bonitinho e bota na sala. Para mim é melhor na sala do que por e-mail. Tá Porque certo. depois eu consigo controlar exatamente quem mandou e quem não mandou. Por e-mail é uma confusão da bexiga, porque depois eu fico louco procurando. Ah, professor, eu enviei por e-mail. Eu disse, meu irmão, mas não botou na sala. Aí eu fico entendendo que na sala o cara tá faltando entregar, mas o cara entregou por e-mail. Eu fico louco depois. Certo? Então me ajuda aí, coloca na sala que ajuda bastante o coitado aqui, para ele não ter que ficar doido depois. Tá? Um abração, tchau para vocês e até semana que vem, gente.